vou ministrar sobre o salmo que eu li no início do culto, Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, que a tua graça esteja sobre nós, que o teu Espírito possa ministrar aos nossos corações, fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo a nossa fé, diante das atrocidades, diante das grandes tribulações que vivemos, das enfermidades que nos acometem. Eu sei que o Senhor é vivo, o Senhor está com o teu povo, e o Senhor levará o seu povo em segurança. Eu creio nisso, Deus. Dá-me destreza, dá-me graça e favor, para que os nossos ouvidos estejam abertos, mas junto com os nossos ouvidos, também o nosso coração estejam abertos para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todas as vezes que você ouve alguém, falando talvez dos seus murmúrios ou das suas lutas, das suas provas, e colocando a evidência de que Deus tem poder para fazer muito mais do que Ele mesmo espera, você tem que fazer uma análise dessa pessoa. Tipo assim, eu estou falando da minha enfermidade, eu estou falando da minha provação, eu estou falando da minha dificuldade, mas eu preciso saber o que está por trás dessa pessoa, quando ela fala das dificuldades. Eu preciso saber como que é a sua vida com Deus. Qual é o seu relacionamento com Deus? Qual é o relacionamento que essa pessoa tem na sua família? Com seus irmãos, com seu pai, com sua mãe? Qual é o relacionamento que ela tem com os amigos? Porque nós podemos falar das lutas e das provas, mas há várias maneiras de falar de lutas e de provas. Há uma maneira de se falar das provas, das lutas, das enfermidades, das dificuldades, mostrando uma certa revolta com Deus, um certo desassossego por ser crente, tipo assim, eu, quando não era crente, não tinha esse tipo de problema. E às vezes você ouve uma pessoa falando desses mesmos problemas, mas com uma outra entonação. Aquela que está vivendo um problema, mas que confia, ela não está revoltada, ela confia que aquilo é uma coisa passageira. E ela também tem o entendimento de que aquilo é necessário na sua vida. Então, muitas vezes, das nossas orações, dos nossos pedidos para com o Senhor, vai muito do que
está cheio o meu coração? De fé, de confiança, de revolta, de indignação. E esse estado de alma, ele apressa, acelera ou retarda a ação de Deus naquela oração ou naqueles queixumes. Tem aquelas pessoas também que se queixam sem ter nada para se queixar. Absolutamente nada para se queixar. Mas estão sempre se queixando de alguma coisa. Então nós precisamos analisar o perfil dessa pessoa. Então, muitas vezes eu vejo Deus olhando para nós, para as nossas orações, para as nossas tribulações, para os nossos problemas, e Ele percebendo o que está de fato no coração daquele que está clamando. Eu vou tomar a liberdade de trazer o pastor Rogério para essa mensagem, viu, pastor? Se você ficar bravo, você fica depois, tá bom? O pastor Rogério está mais de 2 anos desempregado, não é verdade? Quantos currículos você já mandou, pastor? 60 por mês. 60. E o emprego não veio ainda. Né? Não somos humanos? Qual é a tendência? A primeira tendência é a revolta. É ou não é, pastor? É a revolta. Eu estou vivendo um problema, minha família está vivendo um problema junto comigo, eu já não tenho mais de onde tirar, eu olho para os meus filhos precisando disso, daquilo e daquilo outro, e eu não tenho como dar. Eu olho para minha esposa, né, Cecília? Muitas vezes triste na situação, porque uma tribulação, ela não compreende apenas um único ser. Uma pessoa que está em tribulação, toda uma vizinhança acaba passando essa tribulação junto com ela e vivendo esse momento difícil junto com ela. Então, Deus está olhando para o pastor Rogério lá e está vendo as orações do pastor. Ora, Deus percebe que há um fundo de revolta e ora Ele percebe que há confiança. Eu quero acreditar que, na vida do pastor Rogério, as suas orações são mais de confiança do que de revolta. Dizer que seria sempre de confiança é mentir para o nosso próprio coração. Porque, comumente, o ser humano se revolta com Deus. Comumente, o ser humano fica indignado com Deus. Crentes e não crentes. Basta passar um tipo de atrocidade que o nosso humor muda radicalmente. Então Deus analisa as orações do pastor Rogério. Por que é que ele não deu um emprego ainda para o Rogério? Não cabe no nosso entendimento. E nem no entendimento dele e da família dele. Eu só sei de uma coisa. E eu vou falar com toda certeza. É necessário. Mas como que nós vamos, no meio das nossas tormentas, aceitá-las como necessárias nas nossas vidas? Por que que as tormentas são necessárias e elas precisam estar diante de nós? Eu poderia citar a Dineia no problema que ela está vivendo, de angústia, de lar rupturado. Né? Então, muitas vezes nós vamos orar pelo Marcelo. Aí vem alguém e fala assim, não, mas ele tem livre-arbítrio, não adianta orar. Ele tem livre-arbítrio. Vou orar para quê? Deus não vai interferir. Aí o diabo já começa a trabalhar na mente, né?
Trabalhar na mente. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós precisamos orar, continuar orando para que o Espírito Santo convença, porque Ele que convence. Eu já vivi muitas tribulações em que a Rosana ficou sozinha em casa, levando o barco, sozinha. Eu casei e me mandaram embora do emprego. Logo que eu casei, eu voltei da lua de mel, estava lá. Assina aí, Daniel, você não faz parte mais do Bradesco. Fazia 3 anos e meio que eu trabalhava lá. Mas como? Agora que eu casei? Agora que você casou. Nós esperamos você casar para mandar você embora. Eu sofri um acidente de moto indo evangelizar em Jaú. Não fui trabalhar para o Senhor? Fui lá, evangelizei, trabalhei, preguei, voltei. Feliz, cantando na moto, veio um caminhão e batemos de frente, literalmente de frente com o caminhão, irmão. Fiquei parado, de novo a Rosana lá sustentando, quase perdi minha perna. Aquele médico, o doutor Azenha, já tinha determinado o corte. Um dia que as irmãs foram em casa e oraram e me ungiram bem na ferida, que chegava no osso já. No outro dia eu fui lá para fazer a limpeza, ele falou, ufa, Daniel, graças a Deus, a ferida começou a secar. Mas eu tive que passar aquele momento, eu não entendia por quê. Por que eu tinha ido lá em Jaú, e eu tinha pregado, louvado, eu estava servindo a Deus, por que isso me aconteceu? Eu era novo. Eu não podia entender certas coisas que aconteciam na minha vida. Mas hoje eu aprendi que aquilo foi necessário. Foi necessário para que eu passasse por aquilo. E talvez você vá enfrentar ainda algumas situações muito difíceis na sua vida. Talvez mais difíceis das que você já passou até agora. Por pura necessidade. Para que você não escape das mãos de Deus. Para que você não se distraia demasiadamente com o mundo, com as coisas do mundo. Muitas vezes Deus detém o nosso caminhar para que nós possamos nos adequar a Ele. E eu estou dizendo isso porque tribulação nunca foi justificativa para deixar o Evangelho, para deixar Jesus. Pelo contrário, a tribulação deve nos aproximar dele, não nos afastar dele. O que nos afasta de Cristo são os cuidados do mundo, não tribulação. A tribulação só vai afastar o crente de Cristo, segundo a parábola do semeador, se ele não tiver raiz. Se a semente estiver em solo rochoso. Porque aí não cria a raiz, vindo a tribulação, logo desanima. Mas o crente que tem raiz, ele usa da tribulação um meio para glorificar a Deus. E é claro isso em Romanos capítulo 5. Nos gloriamos na tribulação. Porque a tribulação traz experiência. E a experiência traz perseverança. E a perseverança, por sua vez, esperança. E a esperança não confunde, porque é derramada pelo Espírito Santo em nossos corações. Então, nós poderíamos dizer que a tribulação é um mal necessário para todo crente que quer viver Nova Jerusalém. Quando Paulo olhou para as suas tribulações, olhou para todas as suas dificuldades, ele teve uma ideia exata do que estava acontecendo com ele, porque quando ele olha para as suas dificuldades, ele vê as chibatadas que ele levou, os assaltos que ele teve, fome, frio, nudez. Tantas coisas aconteceram na vida de Paulo. Mas ele,
adequou o seu coração a Deus e buscou entendimento disso, e ele chegou a uma conclusão extremamente fantástica. Ele diz: eu sofro no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Eu me conformo nas minhas tribulações ao próprio sofrimento de Cristo. Isso é ter um bom entendimento do que é o Evangelho e do que é a nossa vida com Deus. Para cada dor que eu sinto, para cada tristeza que eu vivo, para cada percalço que eu vivo, por trás disso Deus está tentando trazer para mim um ensinamento. Está tentando trazer para mim a lucidez da sua palavra e do seu evangelho. Então, quanto mais eu tiver o entendimento de Cristo nos percalços que eu vivo, mais no meio de todos esses percalços, eu serei feliz com Jesus. Porque em tudo isso eu vou aprender a confiar nele e a esperar confiantemente nele. Mas se eu não conseguir um bom entendimento, eu vou ser sempre um crente amargurado, um crente vazio, um crente revoltado, um crente desanimado com Deus, desanimado com o Evangelho. Eu preciso de um bom entendimento. Talvez, se um dia desses o pastor Rogério se ajoelhar, ou a Dineia, ou você que está passando um grande momento difícil da vida, se ajoelhar e dizer para o Senhor: Senhor, nesta hora, eu aceito esta situação. Eu me conformo à tua vontade para mim. E o que tu tens para me ensinar, e o que tu tens para transformar em mim, e o que tu tens para mudar em mim, eu abro o meu coração para que isso aconteça. E então Deus responderá. Você pode ter certeza. Com menos proporções do que todos esses problemas que vocês vivem. Eu era presidente dos jovens na Igreja Batista, e eu trabalhava no Bradesco, como eu falei para vocês, e tínhamos um retiro espiritual no carnaval, e naquele retiro espiritual o meu chefe me convocou para trabalhar. E a início eu fiquei indignado. Mas vai estar tudo fechado aqui em Bauru? Mas você vai trabalhar lá em Botucatu. Porque a agência do Bradesco em Botucatu vai ficar aberta e nós vamos levar o nosso carro de recolhimentos de numerários para fazer o recolhimento de depósito do... Como chama aquele posto indo lá direito? Não é o Rodoserve, do lado direito. Do lado do Rodoserve. Maristela. Não existia Rodoserve na época. Maristela era a coqueluche das estradas. Aí. Todo mundo parava no Maristela. Quem queria viajar, queria parar no Maristela. É que nem hoje. Quem quer viajar, quer parar no Rodoserve. Eu falei, não acredito nisso. Oh Deus, o que está acontecendo? Você sabe que o que eu mais queria era esse retiro. Aí meus amigos começaram, perdeu o retiro aí, cara. Perdeu, vai ter que trabalhar. Né? Sábado, domingo e segunda. Fazer depósito. Aí eu fui. Indignado, irmão, bravo. Aí estava bravo, mas eu nunca fiquei tão bravo que naquele dia. Eu acho que a única vez que eu fiquei bravo foi um dia que eu namorava a Rosana. Eu falei assim, se eu parar o carro, você desce do carro, eu desço. Ah, duvido. Então para você ver. Eu estava lá perto da minha mãe. Eu parei, ela desceu. Ela desceu do carro e voltou para a casa dela. Ela ia sair lá da Falcão
para subir a Bela Vista inteira, e eu fui embora. Aí eu cheguei na minha casa, nossa, aquela mulher vai passar ali naquela baixada agora, não sei o quê. Aí eu voltei, para de palhaçada, que palhaçada você fez, não sei o que, eu fiquei, mas você não mandou sair? Eu saí. Né, Rolando? Graças a Deus que só foi aquela vez, né? Mas aquele dia eu fiquei bravo de ter ido. Aí cheguei lá no Rodoserve. Cheguei lá no Rodoserve não, cheguei lá no Bradesco de Botucatu e fiquei esperando chamarem para a gente ir buscar o depósito. O retiro começava sábado à noite, né? Aí sábado de manhã eu estava lá já. Aí fui lá à tarde, 4h30, 5 horas, fui lá, busquei o depósito, tá? Levei na agência. E eu estou lá e o rapaz olhou para mim e falou assim, você é crente? Eu falei, eu sou. Ele falou assim, quando você chegou perto de mim, eu percebi que o Espírito Santo estava entre nós. Eu falei, eu sou crente sim. E Deus tem uma coisa muito especial para você, viu? Ele falou para mim. Eu falei, eu estou esperando. Sabe aquela coisa? Como você responde, né? Confiando ou revoltando, né? Estou esperando. Tá bom. Aí ele pegou e falei assim, que hora que amanhã eu tenho que estar aqui? Ele falou assim, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer um depósito, vamos pegar um depósito às 10, então é melhor você chegar às 9h30. Vim embora para casa, cheguei tarde, cansado, dobrei os joelhos e falei, Senhor, eu estou revoltado, mas eu não quero ficar assim. Eu quero me conformar à tua vontade. E eu quero que ela prevaleça sobre mim. Se eu tenho que trabalhar, eu aceito, Senhor. Me dê graça para eu trabalhar feliz e bem. Em nome de Jesus. Amém. No domingo, às 8 horas da manhã, o rapaz me ligou e falou, ô Daniel, você não precisa vir mais, viu? Já arrumamos uma pessoa aqui em Botucatu mesmo, ela vai fazer esse trabalho para nós. Você está livre. Sabe, com Deus funciona assim, eu tenho que falar assim, Senhor, eu aceito. Essa dor eu aceito, eu preferia que o Senhor tirasse, mas já que ela não vai, eu aceito. Se ela vai me trazer um bem, se essa situação vai me trazer um bem, se essa situação vai me levar para perto de Ti, se essa situação vai abrir a mim a visão do reino, então estou aqui, Senhor, para que seja aperfeiçoada em mim a Tua vontade. Me dê graça, então, para suportar. E então o Espírito Santo vai começar a ministrar na sua mente, no seu coração, a palavra que você mesmo lê. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, eu tive e venci, você tem e você também vai vencer. E o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, sou mais do que vencedor, em Cristo Jesus o Senhor. E o Espírito vai ministrar no teu coração, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Então é uma questão de posição. Então o que o Espírito Santo está perguntando a você? Como é que você está agindo dentro da sua dificuldade? Qual é a sua posição? Você quer ver uma outra coisa que eu aprendi no meio das dificuldades? Em vez de eu orar e lutar contra ela, eu ajoelho e começo a glorificar a Deus, a exaltar o nome do Senhor, porque essas dificuldades não vão fechar a minha boca em relação ao que Deus é. Nós cantamos tantas vezes aqui, Deus é bom, o tempo todo é bom, não é? Não tem aquele hino aqui, que a gente canta, que Deus é bom? Então Deus é bom em toda situação. Então eu me ajoelho, e eu começo a exaltar, a louvar, a glorificar, aí eu começo a orar pelos outros.
Experimenta no meio da sua enfermidade, na sua dor, lembrar da irmã Terezinha, lembrar da irmã Débora, lembrar da irmã Lourdes, lembrar das pessoas que estão enfermas e lutar por elas. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. É uma posição que nós tomamos como crentes, como filhos de Deus. É diferente da posição das pessoas do mundo, irmãos. Quanto mais eu tenho tribulação, mais eu quero servir a Deus. É diferente. Você está percebendo? É diferente o contexto da tribulação. A tribulação vai me levar para servir a Deus com toda a força e com todo o ânimo. E eu vou dizer não enfermidade, não problema, não dificuldade, não diabo. Eu vou continuar servindo ao meu Deus, mesmo que eu esteja com este problema. Então parece que os crentes do século XXI perderam a noção do que é o Evangelho. E num culto assim como esse que nós estamos, nós temos dificuldades até de glorificar a Deus, de louvar a Deus, de cantar com alegria, porque estamos presos nas tribulações, nas nossas coisas, nas nossas dificuldades. Se você é crente em Cristo Jesus, o próximo passo vai ser diferente. O seu próximo passo vai ser diferente. Vai ser de louvor, de adoração, de glorificação. Você vai fazer questão que as pessoas saibam que mesmo que você viva tribulações intensas, Deus continua sendo ainda Deus na sua vida. Se você tem tribulação com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com os seus filhos, Deus é maior ainda do que essas tribulações. Ah, pastor, mas será que isso é, irmãos? É verdade. Então analisa-se a pessoa. E quando você analisa a pessoa, você sabe por que ela está com aquele tipo de problema e por que ela está falando daquela maneira. Então você começa a orar para que Deus mude a mente, o pensamento dela, como que ela está enxergando o Evangelho. E nós fazemos tantas aberrações como crentes, por não entender o Evangelho. Nós tomamos tantas decisões funestas em relação a nós, em relação aos nossos filhos, simplesmente por não entender o Evangelho. E deixamos de lado a grandeza desse amor de Deus. Então, quando você vai para um salmo como este, o Salmo 40, em que Davi, no meio de uma tribulação, faz uma oração diferenciada. E ele diz, eu esperei, algumas traduções dizem, com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. É a oração de quem está dentro de uma luta, e está esperando confiantemente no Senhor. O maior problema nosso nesta oração, até o ouvir de Deus, é esse tempo que Ele vai responder. Porque quando a gente pensa no pastor Rogério, 2 anos e meio sem emprego, o que é 2 anos e meio para Deus? Se 1000 anos é como um dia, o que são 2 anos e meio? E nós nos desesperamos porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus age em outra esfera, Ele se movimenta em outra esfera. Até no seu problema menor, Deus se movimenta em outra esfera. Antirrelógio. Então Davi vem e diz assim, eu esperei com paciência. A paciência, ela revela a fé verdadeira, confiantemente no Senhor. E o que ele fez? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. E ele começa a perceber coisas dentro dele que precisavam ser modificadas, transformadas. E a primeira coisa que ele diz aqui, ele falou, sabe o que Deus fez? Ele me tirou de um
poço de perdição, de um tremedal de lama. Então, avive a sua memória. Avive a sua memória por alguns instantes. Da onde Deus te tirou? Qual foi o primeiro movimento de Deus em relação a você? Foi te tirar do poder do pecado, de um tremedal de lama. O primeiro movimento de Deus em relação a você, e Ele já estava trabalhando antes que você orasse, foi de tirar você das trevas, de tirar você de um charco de lodo, e restaurar a sua vida. E Paulo diz em Romanos, se nós sendo inimigos, Ele nos reconciliou através do Filho, quanto mais agora, amigo, não nos dará todas as coisas. Aleluia! Então, o pior da minha vida já tinha acontecido, e Deus me resgatou. O pior que poderia acontecer comigo era o pecado como meu Senhor, como meu amo, que me escravizava, e que dia a dia anunciava para mim, a ira de Deus está sobre você. Mas Ele veio e me tirou desse estado de morte e de podridão. Se Ele te fez isso, por que Ele quer ter o mal agora então? Dá para você pensar isso? Se Ele fez isso, por que é que Ele quer ter o mal? Por que que aquela menininha bonitinha ali, ó, esposa do Fernandinho, capotou lá na estrada? Porque mais do que nunca, naquele momento, ela viu que Deus a amava de verdade. Em nenhum outro momento ela tinha visto isso, mas naquele dia ela viu. Foi ou não foi, Vanessa? Saiu ilesa, estava lá na cama, lá assim, assustada. Se Deus já fez o melhor, por que Ele quer ter o mal? Ele não quer o mal de ninguém. A vida segue, com seus desafios, com seus infortúnios, e nós estamos no meio desta vida. A vida segue com as suas injustiças, com suas aberrações. E nós estamos no meio desta vida. Nós vivemos num país onde nossos governantes perderam totalmente o senso de justiça, de honestidade. E nós estamos no meio disso tudo. E o povo se corrompeu com os governantes. Porque o povo aprendeu a roubar como eles, a mentir como eles, a fazer falcatruas como eles. Isso é o povo. E nós estamos no meio desse contexto. Não vamos ter tribulação, irmão? Não vamos sofrer. Mas não que Deus queira o meu sofrimento. Porque nesta hora, eu tenho a certeza de que há uma voz que desce do céu para aquele que é crente. Que no meio das lágrimas, das dores, das provações, ouve a voz de Cristo: eu estou contigo até o fim dos tempos, não vos deixarei órfãos. É assim que eu penso o Evangelho, é assim que eu creio o Evangelho, e cada vez que eu penso assim no meio das minhas tribulações, eu digo: glória a Deus! Não faço isso para fazer média. Só há uma coisa que impede o crente de falar glória a Deus no meio das tribulações: é o pecado. Por isso que eu digo, o perfil da pessoa que está reclamando, há pecado por trás dela, há pecados não confessados, há pecados que precisam se largar, se deixar, porque a vida nunca vai mudar
se os pecados não forem deixados para trás. Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu poder para vencer o pecado. Aleluia! Bendito seja o teu nome. Quando aquele cego de nascença estava diante de Deus, os fariseus, aquela turma chegou e perguntou para Jesus: Senhor, quem pecou? Foi o seu pai ou sua mãe, para que ele nascesse assim? O que Jesus disse? Nenhum deles pecou. Ele nasceu assim, para que nele se manifestasse a glória de Deus. Aleluia! E o cego de nascença voltou a ver. Por que acontecem as coisas com o Rogério, com a Néia ou com você? Antes de mais nada, meu irmão, dentro da tribulação, as coisas acontecem no crente para que a glória de Cristo se manifeste em você através dos homens e nos homens. Espere um pouquinho e você verá o que Deus fará na sua vida. E você vai perceber e entender que se não fosse essa tribulação, não poderia acontecer. Pois bem, depois que Deus nos tirou Davi desse lugar, ele diz: Ele colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aleluia! Você estava afundando no pecado, no lamaçal do pecado, Deus te tirou e colocou os seus pés sobre o seu filho. Aleluia! A rocha inabalável. Os meus pés agora estão em Cristo. Ele me sustenta onde eu vou, aleluia. Ele é que leva os meus fardos, Ele é que leva as minhas dores, Ele é que leva as minhas enfermidades, e porque Ele é rocha inabalável, Ele é pedra de esquina, eu não sucumbo diante dos problemas. Ora, irmão, por que você acha que está vivo? Você acha que existe algum mérito em você de estar vivo? Você se acha bonzinho? Eu sou bonzinho, eu não faço mal para ninguém, trabalho certinho. Esse é o pensamento mais errôneo de um crente. Quanto mais o crente se aproxima de Deus, mais ele fala como Paulo dizia: miserável homem que eu sou o principal dos pecadores. Dentro dos nossos queixumes, das nossas provas, um dos grandes problemas que vivemos é que nós achamos que somos bonzinhos, que estamos fazendo tudo certinho, que Deus aceita a maneira que eu sou e que eu vivo. Não! Porque eu sou o principal dos pecadores. Eu estou diante da morte todos os dias, e se eu não sou sucumbido por ela, é porque a rocha me sustenta. Porque um dia eu ousei dizer: Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Então Ele honra o que saiu da sua boca, publicamente. Aquele que me confessar com a sua boca e crer no coração, será salvo. Não importa o que você passa, meu irmão, importa que a rocha te sustenta, e esse sim é o mais importante, os pés sobre a rocha. E depois então, no versículo 3, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Como é que nós vamos esperar que as pessoas confiem em Deus, se nós mesmos somos assim?
Esse crente assim, ó. Aí você vai falar de Deus. E se falar assim, não, eu não quero ser Deus. Com essa cara que você tem, eu não quero Deus, não. Com esse jeito seu, eu não quero Deus. Porque Jesus muda a vida de uma pessoa de tal maneira que essa pessoa que está sobre a rocha sempre tem um cântico novo ao Senhor. Os seus lábios professam a alegria de ser filho de Deus. Os seus lábios proclamam a grande libertação que aconteceu no coração. Doentes ou não, com problemas ou não, libertos ou não, há um novo cântico na minha alma e no meu coração. Há um novo amanhecer. Oh, quem dera que nós, como filhos de Deus, nos confortássemos uns aos outros, com palavras de ânimo, com palavras de poder. Irmão, eu estou passando uma tribulação como a sua, mas Deus é fiel. E aquele irmão vai dizer, aleluia, eu creio, vamos confiar. Mas a disputa na igreja é para ver quem tem a tribulação maior. Irmão, me deu uma dor aqui, sofri, isso não é nada, rapaz. Eu tive aqui e aqui. Eu não conseguia, não, isso é fichinha. Você não sabe o que me aconteceu um tempo desse aí? Eu tive uma dor do dedão do pé até aqui na cabeça, eu não saí de onde. Então a disputa é para ver quem tem a maior dor, a maior enfermidade, a maior tribulação. Dentro da igreja. A verdade é que no meio de todas essas intempéries, nós possamos abrir a nossa boca como o salmista diz. Eu espero confiantemente no Senhor, porque eu sei que Ele vai se inclinar para mim e vai ouvir o meu clamor. Mas se Ele não se inclinar, e se Ele não ouvir, mesmo assim o meu coração será dele e ele será meu. E se eu tiver que conduzir essa tribulação até os últimos dias da minha vida, eu vou com garra, confiando no Senhor, porque não é essa vida que Ele preparou para mim. A vida que Ele preparou para mim está após morte. Nossa, pastor, é um masoquista, hein? Não. O que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram diante da maior tribulação da vida deles? Esperaram confiantemente no Senhor, até que Deus se inclinou para eles e ouviu o seu clamor. Porque diante da fornalha, eles tinham que se dobrar, tinham que negar a fé, foram chamados à presença do rei. Se vocês não se dobrarem, vocês sabem a história, né? Serão lançados na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego se levantaram no meio da tormenta, da luta. Fica sabendo, ó rei, que o Deus que nós servimos tem poder para nos livrar da sua mão e dessa fornalha. Olha a confiança, está vendo, Vidal? Eu estou diante de um Deus que tem poder para me livrar da tua mão e da tua fornalha. Mas, olha só a convicção do crente, do que o crente pensa na tribulação. Se Ele não me livrar, eu não vou ficar chorando contra Ele, não. Eu não vou ficar revoltado contra Ele, murmurando contra Ele, que Ele não faz isso, não faz aquilo, que Ele não vê meu sofrimento, que Ele não vê isso. Não. Se Ele não me livrar, nem mesmo assim eu vou me dobrar diante da sua estátua. É como Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para me levar até o dia final.
Ah, é? Vamos ver se esse Deus seu mesmo é alguma coisa. Na fornalha. Morrer? Morreu, Fernanda? Eles morreram? Morreram, Duda? Estão lá na fornalha. O que acontece? Tinha 3. Quantos estavam lá dentro, Janaína? 4. Era 4, Gabi? Ou era 5? 4. E o quarto homem tinha um aspecto semelhante aos deuses. Deus não livrou eles da fornalha, não é, Juliana? Livrou? Mas quando eles caíram na fornalha, Deus estava com eles. É assim que o crente deve ver a sua tribulação, seus momentos difíceis. Eu estou na fornalha, mas Deus está comigo. Eu estou passando dificuldades, mas Deus está comigo. Eu estou passando essa dor, esta prova, mas Deus está comigo, porque Ele não deixou de ser Deus, por causa dos problemas que eu vivo. Coloque um novo cântico nas nossas bocas nesta manhã, Senhor. Coloque os nossos pés sobre a rocha, Senhor. Oh, amado Deus, ensina-nos a confiar em Ti, e somente em Ti, mesmo que todas as coisas se voltem contra nós, e nós possamos dizer: tudo posso naquele que me fortalece, Senhor. Aleluia! Glórias ao Teu nome, Senhor. Abençoa a nossa igreja. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis diante de Ti, Senhor. Palavras de amor, de gratidão, de mansidão. Tira o palavrão da nossa boca, Senhor. Tira a maldição da nossa boca. Tira a murmuração da nossa boca. Tira a revolta da nossa boca. Ajuda-nos a falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus e ações de graças por tudo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que seja uma semana de grandes realizações, grandes vitórias na sua vida. E procure ter um bom entendimento do Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. A Tua palavra é vida, é espírito. A Tua palavra ministrada no coração de um homem não voltará para Ti vazia. Ela vai prosperar naquilo que é a Tua vontade, naquilo que Te apraz. E ainda que não vejamos momentaneamente os resultados desta palavra, e mesmo que ainda nesta vida não o veja, eu sei que ela prosperará, e ela fará tudo aquilo que Te apraz, porque o Senhor mesmo diz. A palavra do Senhor esmiuça a pedra, quebra os ferrolhos, despedaça as correntes. Não teria ela poder para entrar em nossos corações e mudar as nossas vidas, nossas mentes? Seja ela boa, seja ela má, como dizia o profeta, nós sempre quereremos ouvir a Tua palavra. E que a Tua palavra nos abençoe nesta semana. A Tua palavra abençoe o Teu povo nessa semana, em tudo que fizerem. Que a Tua palavra dê vitória ao Teu povo, e que em nome de Jesus, o Seu nome seja glorificado, no meio das provas, tribulações,
das alegrias e das felicidades. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, agora e sempre. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Vai na tua força, em nome de Jesus. Amém.